Oi, bem-vindo ao Metroflix. O tema a ser tratado hoje é a procrastinação. A procrastinação tem trazido muitos problemas às pessoas e também no âmbito empresarial. A procrastinação é deixar as coisas para depois. O que devemos fazer, vamos adiando as coisas. E por que isso é um problema e que devemos tomar uma ação para poder evitar isso? A procrastinação é o ato de adiar as tarefas ou decisões importantes em favor de atividades mais prazerosas ou menos exigentes no curto prazo. É um problema porque pode causar estresse, ansiedade e diminuição do desempenho acadêmico ou profissional ao longo prazo. Também pode afetar negativamente nossos relacionamentos pessoais e também a nossa saúde mental. Vamos analisar o primeiro ponto. Vamos entender a procrastinação. Vamos identificar as causas da procrastinação. A procrastinação pode ser causada por vários motivos, inclusive o medo. O medo de falhar, o medo à crítica, a falta de habilidades de gerenciamento, de tempo e a falta de motivação e a falta de interesse na tarefa em questão. Também pode ser uma forma de evitar a ansiedade ou estresse que o dever de casa pode causar. Podemos analisar os padrões de comportamentos associados a deixar as coisas para depois. Os padrões de comportamento associados à procrastinação podem variar de pessoa para pessoa, mas existem algumas delas que são comuns na maioria dos casos. E esses padrões podemos dizer que são os seguintes. Padrão número 1, adiar as tarefas importantes em vez de enfrentá-las imediatamente. 2, executar tarefas menos importantes ou irrelevantes para evitar tarefas importantes. 3, dificuldade em se concentrar ou se manter motivado em tarefas importantes. 4, criação de desculpas para justificar o adiamento. 5, sensação de ansiedade e estresse devido ao acúmulo de tarefas. 6, criação de um ciclo de procrastinação que pode levar à diminuição da qualidade do trabalho e o aumento da pressão do tempo. Importante é reconhecer esses padrões de comportamento para lidar efetivamente com a procrastinação e melhorar a produtividade. Esse é um assunto bastante relevante que devemos levar em consideração, porque o que está em jogo é a nossa própria vida. Explore os efeitos negativos da procrastinação. A procrastinação pode ter uma série de efeitos negativos em nossa vida. Primeiro, pode causar estresse ou ansiedade, pois deixar as coisas para depois nos faz sentir pressionados pelo tempo e nos faz pensar em tudo que precisamos fazer.
Além disso, a procrastinação pode levar à diminuição da qualidade do trabalho, pois ficamos sem tempo de revisá-lo e melhorá-lo. Também pode levar à falta de produtividade e a sensação de que nunca temos tempo. Nunca temos tempo suficiente para fazer tudo o que queremos. A procrastinação também pode ter um impacto negativo em nossa saúde mental e também emocional. Sentimos-nos mal quando não cumprimos nossas tarefas, o que pode afetar nossa autoestima e autoconfiança. Além disso, a procrastinação pode nos deixar desmotivados e sem energia, o que pode levar à depressão e à ansiedade. Finalmente, a procrastinação pode ter um impacto negativo em nossos relacionamentos interpessoais. Se adiarmos tarefas importantes, podemos deixar de cumprir nossas responsabilidades no trabalho ou em casa, o que pode afetar a forma como os outros nos veem. Também pode levar à perda de oportunidade e à falta de crescimento pessoal e profissional. Parte 2. Supere a procrastinação. Como podemos fazer isso? Estabeleça metas claras e realistas. No processo de superar a procrastinação e aumentar a produtividade, é importante definir metas claras e realistas. As metas fornecem uma direção clara para o trabalho a ser feito e ajudam a manter o foco na tarefa em questão. Ao definir metas realistas, é importante considerar as restrições de tempo e recursos, bem como as habilidades e conhecimentos necessários para atingir a meta ou o objetivo. Uma abordagem útil para definir metas claras e realistas é usar o método SMART. SMART é um acrônimo que significa Specific, Mensurable, Achievable, Relevant e Time-bound. Ao aplicar esse método, os objetivos se tornam mais tangíveis e fáceis de serem alcançados. Os componentes SMART são descritos com mais detalhes. Agora vamos a ver. Específico. O objetivo deve ser o mais específico possível. Isso significa que o objetivo deve definir claramente o que você deseja alcançar. Mensurável. A meta deve ser quantificável. Isso significa que deve haver uma maneira de medir o progresso e determinar se a meta foi alcançada. Alcançável. A meta deve ser alcançável. Isso significa que a meta deve ser desafiadora, mas não muito difícil de alcançar. Relevante. A meta deve ser relevante para as necessidades e objetivos da pessoa.
Isso significa que a meta deve ser alinhada com os valores e objetivos pessoais, com prazo definido. A meta deve ter prazo definido para seu cumprimento. Isso ajuda a manter o foco e a motivação. Ao definir metas claras e realistas, usando o método SMART, muitas das armadilhas que podem levar à procrastinação podem ser evitadas. Além disso, metas claras e alcançáveis podem fornecer uma sensação de realização e motivação à medida que você avança em direção a elas. Organizar e priorizar tarefas. Organizar e priorizar tarefas é essencial para vencer a procrastinação e ser mais produtivo. É importante ter uma lista clara de tarefas que precisam ser feitas e estabelecer uma ordem de prioridade. Isso permite que vocês se concentrem nas tarefas mais importantes e evite a tentação de adiá-las. Uma ferramenta útil para organizar e priorizar tarefas é a matriz de Eisenhower, que classifica as tarefas em 4 quadrantes com base em sua importância e urgência. Tarefas importantes e urgentes devem ser realizadas imediatamente, enquanto tarefas importantes, mas não urgentes, devem ser agendadas para serem realizadas em um futuro próximo. Tarefas urgentes, mas não importantes, podem ser delegadas a outra pessoa. E tarefas não importantes e não urgentes devem ser excluídas ou adiadas indefinidamente. É importante lembrar que nem todas as tarefas são igualmente importantes. E algumas podem ser eliminadas ou delegadas. Isso permite que você se concentre nas tarefas mais importantes e com maior impacto nos objetivos de longo prazo. Além disso, é importante levar em conta o tempo que leva para concluir cada tarefa e planejar adequadamente o tempo disponível para trabalhar nelas. É uma boa ideia definir prazos realistas para cada tarefa e monitorar o progresso para garantir que as metas sejam cumpridas. Vocês podem estar percebendo que eu estou falando de maneira pausada, que é justamente para que se tenha uma maior compreensão desse assunto abordado. Em resumo, organizar e priorizar tarefas é uma ferramenta essencial para vencer a procrastinação e aumentar a produtividade. Ao definir metas claras e realistas e planejar adequadamente o tempo disponível, você pode evitar a procrastinação e obter maior eficiência no trabalho. Use técnicas de gerenciamento de tempo. Nesse ponto do vídeo, vamos explorar algumas técnicas que podem nos ajudar a gerenciar
melhor nosso tempo e superar a procrastinação. Ponto 1. Técnica Pomodoro. Esta técnica envolve dividir o tempo em trabalho em intervalos de descanso de 25 minutos cada. Durante os intervalos de trabalho, você se concentra em uma tarefa específica e evita distrações. Após cada intervalo de trabalho, é feita uma pequena pausa de 5 minutos. Após 4 intervalos de trabalho, é feita uma pausa mais longa, de 15 a 20 minutos. Também podemos utilizar a matriz de Eisenhower. Esta técnica envolve a classificação de tarefas em 4 categorias: importantes e urgentes, importantes mas não urgentes, urgente mas não importante, e não importante nem urgente. As tarefas são então priorizadas com base em sua importância e urgência, com tarefas importantes e urgentes sendo abordadas primeiro. Terceiro ponto que podemos utilizar. Podemos utilizar a lista de tarefas diárias. Manter uma lista de tarefas diárias pode nos ajudar a nos manter organizados e garantir que estamos realizando tarefas importantes. É importante ser realista e definir metas alcançáveis, em vez de nos sobrecarregarmos com muitas tarefas. Quarto ponto. Delegue tarefas. Às vezes, podemos nos sentir sobrecarregados com a quantidade de tarefas que temos que fazer. Nesses casos, pode ser útil delegar algumas dessas tarefas a outros membros da equipe. Quinto ponto. Elimine as distrações. Para evitar a procrastinação, é importante minimizar ao máximo as distrações. Isso pode incluir desligar o telefone, bloquear as redes sociais e definir horários de trabalhos ininterruptos. Outro ponto. Combate a insegurança e a falta de motivação. Para combater a dúvida e a falta de motivação, algumas estratégias podem ser aplicadas, como, por exemplo, ponto 1, concentrar-se nas tarefas em si e não nos resultados finais. Às vezes, a pressão para obter um resultado perfeito pode ser tão forte e desmotivadora. Em vez disso, concentre-se em fazer a tarefa da melhor maneira possível e no processo necessário para alcançar o resultado desejado. Ponto 2. Divida a tarefa em partes menores e mais gerenciáveis. Muitas vezes, uma tarefa pode parecer esmagadora e desmotivadora quando considerada na sua totalidade. Dividir a tarefa em pequenos pedaços e definir metas menores pode ajudar a reduzir a sensação de opressão e aumentar a sensação de realização. Ponto 3. Estabeleça um sistema de recompensa para si mesmo. Quando uma tarefa é concluída,
é importante reservar um tempo para comemorar a conquista e dar a si mesmo a recompensa. Isso pode ser algo tão simples quanto fazer uma pausa para o café ou dar um passeio. Sabemos que se passeamos em um ambiente onde tem árvores, a cor verde acalma nossa mente. Quarto ponto: mantenha uma atitude positiva. A dúvida e a falta de motivação geralmente estão ligadas a uma atitude negativa. Tentar mudar sua perspectiva e focar nas coisas positivas pode realmente ajudar. Quinto ponto: busque apoio e motivação de outras pessoas. Às vezes, conversar com um amigo, com familiares ou colegas pode ser uma grande fonte de motivação e apoio. Pedir ajuda e conselhos também pode ser benéfico. Outro ponto: supere a ansiedade e o medo ao fracasso. Para vencer a procrastinação e ser mais produtivo, é preciso vencer a ansiedade e o medo de fracassar. Esses sentimentos podem ser os principais motivos pelos quais adiamos tarefas, pois nos sentimos sobrecarregados e com medo de não conseguir cumprir nossas responsabilidades. Para combater a ansiedade e o medo ao fracasso, é importante e necessário reconhecer que são emoções normais e comuns. Todo mundo se sente ansioso, com medo, em algum momento na vida. E não há nada de errado com isso. No entanto, é importante não permitir que essas emoções nos paralisem ou nos impeçam de seguir em frente. Uma técnica eficaz para superar a ansiedade e o medo do fracasso é a visualização positiva. Em vez de focar nas possíveis consequências negativas do fracasso, visualize o sucesso e os benefícios que você obterá ao concluir a tarefa. Imagine como você se sentirá quando termine e concentre-se nesse sentimento positivo. Outra técnica é a meditação e o relaxamento. Tirar alguns minutos para meditar ou fazer exercícios de respiração profunda pode ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse. Além disso, envolver-se em atividades que você gosta e que te relaxam, como a leitura, a yoga, uma caminhada ao ar livre, pode melhorar seu humor e ajudá-lo a se sentir mais motivado. Finalmente, é importante ter uma atitude positiva e confiar nas suas habilidades, em vez de focar nas suas limitações e deficiências. Reconheça seus pontos fortes e capacidades. Lembre-se que todos cometemos erros e o fracasso é uma oportunidade para aprender e melhorar no futuro. Aprenda a dizer não. Não às distrações e interrupções. No processo de superar a procrastinação
e aumentar a produtividade, é importante aprender a dizer não. Não às distrações e não às interrupções. Muitas vezes nos encontramos desviados de tarefas importantes por coisas como mídias sociais, mensagens de texto, ou até mesmo aquele colega chato que nos interrompe no trabalho justamente quando estamos fazendo algo de vital importância naquele momento. Para combater isso, algumas medidas que podemos fazer são as seguintes. Ponto 1. Identifique as distrações comuns. É importante estar atento às coisas que frequentemente nos distraem. Pode ser útil acompanhar as distrações que nos atormentam ao longo do dia. E em seguida, procurar maneiras de evitar ou limitá-las. Defina limites. Se a mídia social ou o e-mail for uma distração constante, pode ser útil definir limites para o seu uso. Por exemplo, você pode agendar um horário específico para verificar e-mail ou mídia social e, em seguida, fechar esses aplicativos pelo resto do dia. Use ferramentas para evitar distrações. Existem muitas ferramentas disponíveis online que podem ajudar a bloquear sites ou aplicativos específicos por um determinado período de tempo. Algumas ferramentas podem até monitorar o tempo gasto em aplicativos e fornecer relatórios detalhados. Comunique limites. Se você trabalha em um ambiente onde as interrupções são comuns, pode ser útil comunicar limites claros aos colegas. Por exemplo, você pode definir um horário específico para reuniões ou bloquear determinados períodos de tempo para trabalhar em tarefas importantes sem interrupção. Pratique a autodisciplina. Finalmente, é importante praticar a autodisciplina e estar disposto a resistir a distrações e interrupções. Isso pode ser difícil no começo, mas com o tempo fica mais fácil e pode ajudar a aumentar a produtividade e reduzir a procrastinação. Seja mais produtivo. Manter uma abordagem positiva e proativa. Para superar a procrastinação e ser mais produtivo, é importante manter sempre uma abordagem positiva e proativa. Isso significa focar no que pode ser feito e nas soluções e não nos problemas e limitações. Além disso, as desculpas devem ser evitadas e a responsabilidade deve ser assumida para agir, para avançar tarefas e metas. Uma maneira de manter um foco positivo é praticar a gratidão e o apreço pelas coisas que você tem e pelas realizações que já conseguiu.
A visualização positiva também pode ser usada para imaginar e encorajar o sucesso em tarefas e objetivos. Outra estratégia para manter uma abordagem proativa é estabelecer uma mentalidade de crescimento. Isso significa acreditar na capacidade de aprender e melhorar de maneira contínua, em vez de se fixar nos limites. Pois hasta aqui o vídeo de hoje. Espero que seja útil para a vida de vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Adeus. Mentorflix tem o compromisso com o real desenvolvimento humano. Nosso compromisso com você é dar o melhor que podamos através dos nossos vídeos. O compromisso que pedimos com vocês são 3. Comenta. Diga nos comentários se foi útil o vídeo. Sempre lemos o que for escrito e gostamos de ver as testemunhas das mudanças da vida das pessoas. Comparte, para que cada mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Comparte com os amigos, com os conhecidos, nas redes sociais. Criar. Utilize o que aprendeu para melhorar sua vida. Por tua melhora contínua, te vejo no próximo vídeo. The Mentorflix.